Olá, esse é mais um Augusto Leitão Responde. Hoje vamos falar sobre adicional de compensação por disponibilidade, adicional de habilitação, Lei 13.954 e o impacto dela sobre militares e pensionistas. Bem-vindos de volta! Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. O seu comentário pode gerar um Augusto Leitão Responde. Não esqueça que compartilhando nosso conteúdo, o YouTube entende como relevante e passará a entregar sempre para você e para muito mais pessoas. Passe nas nossas redes sociais e no nosso site augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos para a nossa primeira pergunta? Olá, boa tarde. Sou filha de militar, minha mãe faleceu, tenho 3 irmãos contando comigo e mais 2 por parte de pai. As 2 por parte de pai já recebem independentemente. Eu e minhas irmãs vamos passar a receber agora. Só que meu pai subiu de patente e não foram notificadas. Desde 2013, queria saber se entrar na justiça tem como eles ressarcir os atrasados de salário atualizado? Primeiro, sobre o rateio dessa pensão. Ela nos disse que haviam 5 filhos, 3 que eram filhos da viúva e 2 que eram apenas filhos do militar. Nesse caso, a pensão fica rateada dessa forma. Aqueles filhos que não são os filhos da viúva vão receber em nome próprio. Aqueles filhos que não são os filhos da viúva vão receber a sua fração de 1/5 em nome próprio. Já os demais vão ter a sua fração incorporada à fração da viúva. Com o falecimento dessa viúva, a pensão passará a ser dividida igualmente entre os 5 filhos, 1/5 para cada um. Ela diz também que o seu pai subiu de patente, então temos que ver se esse militar foi reformado, isso sim gera reflexos na pensão. E ela queria saber também se há a possibilidade de ingressar judicialmente para buscar valores retroativos. Lembrando que a pensão é uma prestação continuada e mesmo que seja judicialmente, só temos que buscar os valores de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O restante estará prescrito. Vamos para a próxima pergunta? Boa tarde. Meu pai, militar da aeronáutica, aposentou-se em 1979 com 31 anos na ativa e faleceu em julho de 2001. Na época da lei, que tinha que contribuir com mais 1,5%, meu pai disse que não precisava declarar, pois a declaração era para quem não quisesse contribuir. Logo ficou subentendido que ele automaticamente iria descontar o percentual de mais 1,5%. Hoje estou em dúvida em relação a isso. Perdi o direito ao Hospital da Aeronáutica, mas minha mãe foi para a Pipar e conseguiu me recadastrar. Agora consta na minha carteirinha do Saran como beneficiária. Nesse caso, beneficiário do Saran inclui beneficiário de pensão? Vamos lá. Primeiro sobre as afirmações dela. Está tudo correto. Na verdade, lá em 2001 não era uma lei, era uma medida provisória, a medida provisória 2215, que no artigo 31 dizia que quem quisesse renunciar deveria se manifestar. Os demais não precisariam se manifestar. Então está de acordo com o relato dessa pensionista. Como ela vai saber se o seu pai efetivamente descontou 1,5% até o seu óbito? Ela deve ver um contra-cheque do militar próximo ao óbito. Se ela não tiver acesso a esse contra-cheque, ela deverá pedir na unidade correspondente aos inativos, nesse caso, na Pipar. Quanto a utilizar o hospital e receber pensão, estamos falando de leis diferentes, de roles diferentes. Nós temos aqui um vídeo que trata especificamente de dependentes e beneficiários, trazendo as suas diferenças. Os beneficiários estão lá na Lei 3765, no artigo 7º. Os dependentes estão no artigo 50, parágrafo 2º e 3º da Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares. Vamos ver a próxima pergunta. Sou militar reformado como cabo desde 82, com 23 anos de serviço pela psiquiatria da Marinha. Fui fuzileiro naval, por conta de doenças neurológicas, fui reformado na mesma graduação. Gostaria de saber do senhor
Qual será a pensão da viúva atual? Sou divorciado desde 93 da primeira esposa, sem pensão alimentícia. As duas filhas do primeiro casamento são casadas e com filhos maiores. No segundo casamento, tenho um filho de 22 anos. Esse militar aqui quer saber como ficará a pensão para esta viúva. Ele nos disse que ele tem duas filhas maiores do primeiro casamento e que a sua ex-esposa não recebe pensão alimentícia, e nos disse também que ele tem um filho do segundo casamento. Não disse se ele é maior, menor, se é inválido, e que é casado com a segunda esposa. Na verdade, há uma informação muito importante para respondermos essa pergunta: se esse militar desconta ou não a contribuição específica de 1,5%, porque o rateio será feito de uma forma, nesse caso, ou de outra forma, se ele não contribui. O artigo 9º da Lei 3765 nos diz que metade dessa pensão deverá ficar com os filhos e a outra metade deverá ficar com a viúva, companheira, na parte de cima. E dependendo, se houver filhos que tenham direito à pensão, essa cota deverá ser incorporada à cota da viúva. A ex-esposa desse militar que não recebe pensão alimentícia não terá direito. A atual esposa terá direito pelo menos a 50% da pensão. Por que eu disse pelo menos? Porque nós precisamos ver se os filhos dele terão direito. É preciso ver se esse filho é maior, menor, se é capaz, se não é capaz, e se ele contribuía com 1,5%. Se ele contribuía com 1,5%, as filhas do primeiro casamento terão direito. Se ele não contribuía, essas filhas do primeiro casamento não terão direito. Em suma, essa viúva poderá receber de 50% a 100%, dependendo das informações complementares. Vamos ver a próxima pergunta? Olá, doutor. Eu recebo do meu pai, que passou para minha mãe, que passou para mim em 1963. Recebo 18% de disponibilidade de serviço, mas veio a mesma coisa em dezembro. Bom, não há previsão de 18% de adicional de compensação por disponibilidade na tabela do anexo 2 da Lei 13.954. Acredito que essa pensionista queria dizer que recebe 18% de adicional por tempo de serviço. E ela diz também que não houve nenhuma alteração no contra-cheque de janeiro se comparado ao contra-cheque de dezembro de 2019. E isso deve ter ocorrido por conta do adicional de compensação por disponibilidade previsto para o posto ou graduação do militar ser inferior ao valor que ela já recebe por adicional de tempo de serviço. Como eu disse, somente haverá a troca de adicional por tempo de serviço quando o percentual previsto para o posto ou graduação que o militar exerceu na ativa tenha sido mais vantajoso. Essa previsão está no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 13.954. Vamos para a próxima pergunta? Bom dia, sou pensionista do Exército, meu marido faleceu em 2004. Como vai ficar o meu contra-cheque? Recebo pensão de subtenente. Bom, essa pessoa não nos trouxe elementos suficientes para dizermos o que vai acontecer com o seu contra-cheque. O que foi previsto para janeiro de 2020 foi a implementação do adicional de compensação por disponibilidade apenas nos casos em que ele era mais vantajoso que o adicional por tempo de serviço. A partir de 16 de março já será cobrada a contribuição das pensionistas, então nós teremos 9,5%, 11% ou 12,5%, dependendo se essa pensionista descontará ou não a contribuição extraordinária, e teremos ainda o reajuste do adicional de habilitação, a partir de 1º de julho de 2020, depois 2021, 2022 e 2023. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. O seu comentário pode virar um novo Augusto Leitão Responde. Se você fizer tudo isso, o YouTube entenderá como relevante os nossos vídeos e passará a entregar sempre para você e para mais pessoas. Não esqueça de passar nas nossas redes sociais e no nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br. O direito para todos, propague essa ideia.